Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa terceira sprint. Vamos iniciar o trabalho falando das fases que iniciamos agora, que foi a fase 2 e o começo da fase 3, que teria sido falado nas outras deles que a gente teve. E eu preciso saber do front, como é que tá, o que foi feito essa semana passada, e depois do back. Ok. Em relação a isso, eu comecei a segunda fase, eu já terminei ela. O que eu preparei dela foi uma fase se baseando em peso de frutas, essas coisas que eu tinha comentado antes. Como vai funcionar? Vai ser uma balança no meio da tela. Essa balança ela vai estar com um valor ali que vai estar pendendo mais a balança. No momento que a nossa ideia, a intenção do jogador é passar uma fruta, arrastar uma fruta com o mouse no outro lado da balança e fazer com que ela penda mais para esse outro lado. Se ela pender mais para o outro lado, vai falar ali, ó, você venceu, parabéns, você conseguiu. Se não passar mais para o outro lado, ficar no meio, ele vai falar, olha, essas duas frutas têm o mesmo peso. E se não acontecer nada, ele vai falar, você precisa de uma fruta mais pesada. A minha intenção original é que você tenha que fazer isso 3 vezes em cada fase. Ou seja, aqui tem um 4, você tem que arranjar um 5. Você arranjou um 5, subiu um número aqui. Fez isso mais 2 vezes, você passou de fase. Além disso, eu preparei os créditos dos que foram pedidos, que são com o nosso nome e o que cada um fez em relação ao projeto. Eu sendo front-end, ele sendo tester, em relação a isso. E deixa eu te perguntar, em quesito da Cruzeiro do Sul estilizada, nossa logo, é logo que eu pedi? Sim. Como é que você vai implementar na fase 3? É na fase 3 que você colocado? Eu tava pensando... Ah, tá. Em relação a isso, foi o que a gente estava conversando. Tem que ser alguma coisa que seja interativo. Eu pensei em fazer o que vocês falaram, né? Fazer como se fosse um easter egg dentro do jogo. Dá pra fazer isso em cada uma dessas fases. Eu pensei que seria uma coisa da hora, porque a pessoa ela olha e já vai ter mais chance de assimilar. Então, se ela já fez isso na primeira fase, ela vai ver na terceira, ela vai falar, não, isso acontece na primeira fase, quero ver o que acontece. Daí vai lá, aperta e acontece alguma coisa que é chamativa, ou algo que beneficia o jogador, seja com pontuação ou coisa do tipo. Mas... Você pode fazer uma que pode dar uma vida pro jogador. Então, em relação a isso, em relação à vida, eu acho que isso deveria ser implementado na questão do jogo no modo difícil, não no modo fácil. Tem o modo fácil e difícil. Você colocou? Eu coloquei só o modo fácil e difícil. Competitivo, né? Não, eu acho que algo competitivo entre crianças não é uma boa ideia. Então. Realmente. A gente vai saber. Eu criei uma questão de fácil e difícil no menu do jogo. E quando você aperta fácil, tá falando, ó, você colocou o jogo no modo fácil. Coloca no difícil, você colocou no modo difícil. No caso, eu aumentaria as operações matemáticas. Sim. A dificuldade. A dificuldade de cada uma dessas coisas. Como eu pensei em implementar isso no código de uma forma que não seja muito pesado? Pensei em implementar isso me baseando em... qual é o mesmo nome? Me baseando na ideia de porcentagem. Você implementa isso dentro do código, você coloca, se valor dificuldade tá verdadeiro, que seria difícil, então significa que você vai ter que colocar... 50% mais difícil. Fica 50% mais difícil. Se não, fica mais fácil. Me baseando nisso mesmo. Não diria que, colocar em porcentagem, pode ser em números inteiros mesmo, porque porcentagem quebra número, então também funcionaria. Além disso, eu implementei a ideia do usuário, que eu tinha comentado que eu coloquei o JSON. A ideia do usuário, eu coloquei ele como se fosse uma classe. A classe seria nome e fase. Você coloca o nome ali, ele vai lá, computa no personagem, esse personagem ele já tem a fase dele. No momento que você faz isso,
salva no JSON ou no Sabe banco. uma coisa que eu pensei? Em quesito de duplicidade de nome? Em quesito de duplicidade de nome, ele vai olhar no banco de dados, vai falar, já existe um usuário com esse nome. Então a gente teria que, quando a gente fosse orientar as crianças que fossem jogar, se uma criança tiver o mesmo nome que a outra, a gente vai ter que pedir para colocar o sobrenome. Então, eu acho que daria pra fazer isso com um áudiozinho no jogo. Falando, ó, isso daí não é uma. Esse nome já existe, tente outro ou coloque seu sobrenome. Pode Algo ser. assim. Não É porque, como você citou agora, como a gente não vai colocar senha e nada desse tipo que Isso. deixe muito complexo. complicado, então eu pensei no risco da duplicidade de nome, que ficaria complicado para o jogo poder recalcular da onde aquela pessoa parou jogando, entendeu? Sim, mas essa questão ela é fácil, dá pra resolver. Resolver, ok. Ela é bem fácil de resolver, eu gravo alguns áudios no próximo sprint. Já vão ter alguns áudios gravados, ou eu consigo adicionar um banco de dados não, uma voz artificial para fazer isso, para falar, ó, tal coisa aconteceu, tal coisa não aconteceu. Tá certo. É só Eu tinha implementar. comentado. É só isso que você vai perguntar ou mais alguma coisa? Tem mais algumas coisas sim. Eu comecei já o escopo da terceira fase. O escopo da terceira fase eu pensei já em questão de mais e menos. Como são 5 fases para cada mundo, nesse terceiro mundo ele seria tipo assim, 2 primeiras fases ensinando mais e as 2 segundas fases ensinando menos, e a terceira fase, que seria a mais complicada, seria uma mistura dos dois. Que fala, ó, isso daqui é mais, ó, isso aqui é menos. Ele seria uma mistura dos dois, então tipo, você faz uma parte mais, outra parte menos e passa de fase. Em relação a como foi funcionar, temos 2 números aqui, sei lá, 4 e 3. E aqui a gente vai ter algumas opções. A seria, sei lá, 7, e B seria, sei lá, 8. Você arrasta esse número pra cá, no momento que arrasta, você olha e fala, então é esse número, tá certo? Ok, conseguiu 1 ponto. Conseguiu 3 pontos, passou de fase. Tá, beleza. Já que você já falou que você precisava falar, que foi feito do front, né? Beck, o que é que vocês conseguiram adiantar essa semana? Eu e o Ian, a gente conseguiu finalizar a fase 2 e dar início à fase 3 também. Tá. A fase 2 já está pronta, só que a fase 3 ainda tem bastante coisa para finalizar. Tá. E aí... E algum problema, alguma coisa que vocês não conseguiram fazer, que precisa adiantar? Como é que tá a fase 2? Não, foi mais a questão que a gente estava aguardando a parte do front, né? Só que a gente foi se virando lá do jeito que dava para poder finalizar e começar a fase 3, porque como tinha que entregar toda essa semana, a gente se virou lá do jeito que deu e já deu início na fase 3. E a gente também tentou mexer um pouco com o banco de dados. Como ainda não tem ninguém responsável por essa parte do jogo, a gente tá tentando fazer um pouco, né? Tá, beleza. Tester. Chegou a sua hora. Como é que ficou a sua parte e suas considerações dessas fases que estão já funcionais? Bom, eu testei a segunda fase, né, que o Rodrigo tinha dito. Achei que tá meio cru, tem que arrumar algumas coisas, mas nada demais, tipo, nem nada dando erro, uma coisinha ou outra, mas nada que... Dá pra ser ajeitado. Nada que... Gente, uma coisa que eu difícil. queria perguntar pra vocês também. Depois do quesito de design, de como é que vai ficar o jogo. Nesse quesito... Essa é a minha preocupação. Nesse quesito, foi o que eu falei, pixel art. Eu comecei já a fazer algumas questões em pixel art dele. Eu trabalhei em algumas coisas bem básicas, só que é uma pixel art muito simples. Normalmente para jogos assim eu diria que uma pixel art que seja baseada em 32x32x, que é uma resolução maior, ela seria mais indicada. Só uma dúvida, o pixel art ele seria como? Ele seria, um exemplo que eu vou te dar assim, bem leigo. Ele seria tipo o estilo do Minecraft? Exato. Do visual.
São vários quadradinhos, você vai lá unindo eles até formar um desenho. Entendi. A questão é que quanto maior o desenho, mais detalhado ele precisa. Só que se você não detalha ele bem, ele fica feio. Eu acho que um 32x32 é uma boa opção, só que ela é muito mais complexa. Eu estava trabalhando com a ideia de 16x16 ou 12 ou 4x4, de 4x4 para 16x16, que é algo mais palpável em relação a isso. Mas também é uma opção muito boa o 32x32 ao decorrer do projeto. Conforme você vai fazendo, mas a sua pixel art também vai se atualizando, vai se refinando em relação ao projeto e vai conseguindo funcionar. Por enquanto, a melhor ideia seria fazer o que eu falei, 16x16, e depois ir aumentando o tamanho da arte. Tá certo. Como vocês vão se dividir, vocês estão fazendo o trabalho juntos, eu preciso que vocês mantenham a comunicação mais assertiva, como eu já tinha falado antes, porque o back, ele precisa se adequar também ao que o front está fazendo. Então, vocês, como você falou, semana passada vocês seguiram sem uma parte do front, né? Vocês foram tentar se virar. Então, como essa parte vocês precisam estar todos juntos, então, as suas ideias eu preciso que você passe para ele tentar executar junto com você também. Tá bom? Ok. Guilherme, você tem alguma coisa para falar? Alguma coisa em relação ao trabalho? Não, estão fazendo tudo tranquilo e tá terminando conforme o planejado. Conforme planejado? Alguém tem alguma dúvida sobre seguir o escopo? Precisa seguir o escopo mais certinho? Ou a gente consegue adicionar algumas coisas que não saiam muito do nosso planejamento? Acredito que uma hora ou outra isso vai acabar saindo um pouquinho. O escopo, a ideia dele é ser uma ideia original. Uma hora ou outra vai fugir realmente do escopo. A intenção, eu acho que o ideal seria se manter na base do projeto e ir refinando conforme o tempo. Tá. O que você ia falar? Que eu acho que a gente não tem que procurar não sair tão fora do escopo, porque como eu já tinha falado, já está sendo um pouco complicado a gente seguir ali o escopo. Então qualquer coisa que a gente queira acrescentar a mais vai só dificultar o desenvolvimento do projeto. Tá certo. Em quesito da fase 3, o que você começou a fazer dela? Eu comecei a ideia de... Vocês podem relembrar o tema da fase 3? O tema da fase 3 é cálculo. Não. O tema da ilha. O tema da ilha, esse daí não. Engenho do conhecimento, se não me engano. Do conhecimento. Beleza. Ok. É que eu não tô computador, eu não consigo lembrar assim. Em relação a isso, eu comecei já a questão do cálculo. Ela já tá funcionando. Mas cálculo você fala em que sentido? Porque qualquer operação matemática, mais ou matemática... menos. Matemática, ele fala tipo, tudo é 3 mais 3, daí vão ter duas ou três opções ali. Nossas únicas opções matemáticas são essas. A gente não pode fazer expressão numérica, a gente não pode passar para multiplicação e divisão. O que a gente tem que usar Não, no nosso Mais escopo ou a menos. gente definiu que a gente usaria multiplicação e divisão, não especificamente nessa fase, mas nas Não, fases... nessa fase não. Como é a fase 3, é a fase 3, certo? É a fase 3, a gente não vai colocar. Se a gente for colocar, a gente vai colocar pro final. Então, gente, é importante a gente ver o escopo. Você fez um documento, né, e colocou lá no Notion pra gente não errar nem a operação e nem o tema da fase, porque isso seria um erro muito grave, entendeu? Por exemplo, tem que ver se na fase 3 realmente está, se a gente estipulou que o escopo teria esse cálculo aí que você falou. Isso que eu ia te Que a falar. gente definiu, a gente fez uma reunião e falou assim, ó, fase tal vai ter tema tal e a operação tal. A gente definiu essas coisas, então Isso que eu ia a te gente tem que perguntar. seguir a linha. Porque assim, a gente seguindo o escopo, ninguém fica perdido de como é que tá. O escopo tá lá no Notion, todo mundo tem acesso. Então, tipo assim, se você tiver alguma dúvida, você manda mensagem lá no grupo, olha, eu acho que dá pra gente implementar um pouco disso, ou tirar alguma coisa que talvez não faça sentido dentro do nosso escopo, entendeu? Então, é importante que a gente use ele pra gente não passar muito e nem ficar muito pra trás. Entendeu? Pra gente deixar tudo alinhado, tudo certinho. Tá, além disso a gente pode já começar a falar sobre otimização de código. Conforme eu tô fazendo o projeto, eu tô indo em relação a ele, eu tô percebendo que o projeto vai começar a ficar pesado com muitas mecânicas entrando
nele progressivamente. Em relação a isso, tem que pensar em alguma forma que torne as fases elas otimizadas para você não ir lá e refazer a mesma fase em vários códigos. Então, o que eu fiz? Juntei as fases, criei essa questão aqui de fase aqui do personagem, de tal forma que seja, sei lá, a variável fase. Você está na fase 1, as outras fases vão estar, as fases que são maiores que 1 vão estar bloqueadas. Mas além disso, é uma forma de você já falar para o código, eu quero puxar a fase 1. Eu quero ir lá e puxar ela mesma, não a fase 2, não a fase 3, não a fase 4. Entende o que eu quero dizer? No momento que você faz isso, você já começa a transformar o código em algo muito mais rápido e menos demorado, com menos delay na hora de você fazer isso, de você rodar ele. Além disso, eu acho que já é uma boa forma da gente começar a pensar em relação ao banco de dados. O banco de dados ele vai se tornar importante e em correlação a isso, eu e você, a gente tem que começar a conversar em relação à documentação. Eu comecei a documentação do menu e da fase 1. Eu repasso para você e te ensino passo a passo de como vai funcionar. Documentação... A documentação, perdão te interromper, é dois tipos de documentação, né? Uma é o UML. O UML, casos de E uso. outra documentação BPMN. A BPMN... Beleza, eu consigo aprender isso no YouTube? Consegue, mas eu acredito que... Como é muito específico, eu acho que ele vai precisar te ensinar. Não, sim, seria interessante que Mas você... se você puder ver vídeo no YouTube, é melhor ainda. Sim, Sim, exatamente no isso que eu ia YouTube. falar. Então, acredito que tem um vídeo no YouTube e eu te Pode falando encaminhar até pra onde ele. você pode ir. Tá, ok. Fechou. Além disso... Rapidinho, amigos, só te mandando o Beck tem alguma dúvida pra continuar? Não? Tranquilo, Tá tranquilo? Você consegue acompanhar o que ele tá falando? E seguir? Da partir daí você e eu? a gente O vai cliente esperar tinha te ele- passado alguma demanda a mais, algum problema a mais? Se ele Não. tá lembrando Só no as coisas momento. que ele tinha feito, né? Ele já conseguiu adiantar tudo, né? Então tá bom. Então do back tudo. Pode Perdão. falar. Então do back tudo já foi falado e ainda não existe mais nada assim particular agora no momento, pelo menos. Que a questão do back ela tem que ser feita em correlação. Ou seja, enquanto eu tô fazendo a fase 3, eu vou ter que ir repassando para o back para eles já irem refazer, Iniciando a parte fazendo dele. a parte deles. Documentação é a parte mais fundamental por enquanto. Eu vou repassando para você e eu vou te ajudando em relação a ela. Eu acho que seria bom a gente dividir em dois. Eu faço o ML e vou te repassando ideias para a BPMN, que é mais simples, pode ser? Mano, mas agora sendo sincero, essa documentação ela é difícil de ser feita? Ela é uma forma da gente facilitar, de entregar de forma mastigada para alguém que não entende programação como ele foi feito. Foi o que você falou, segue passo a passo. Eu lembro que você explicou mais ou menos, né? A documentação é mais ou menos a interação entre o sistema e o usuário, né? Isso. Então, beleza, mas tipo assim, o que eu tô perguntando, ela é difícil de fazer ali? Ela é fácil de se fazer, ela é Então, fácil. então eu posso fazer as duas documentações. Se eu conseguir aprender as duas, Tá. entendeu? Eu vejo os vídeos no YouTube, você me passa ali por cima, que é bom ver você Tem fazer certeza também. de fazer as duas documentações? Documentação é algo que eu consigo falar pra você de boa o que tem que fazer. Mas se Então, ele conseguir já- fazer as duas, é bom que você foca mais ainda no trabalho. Exato, né? porque tipo assim, Como eu ele tá tô te sobrecarregando no conseguindo código, né? Tô te sobrecarregando no código, então eu acho justo, né? Eu tenho Você que ensina fazer ele, isso. caso ele não consiga efetuar o que você tem imaginado, você vai editando e vai fazendo do modo que precisa ajeitar. Perfeito, Pode então. ser? Então, gente, como já colocamos tudo em pauta dessa sprint que foi feita e o que pretendemos fazer nas próximas fases, um pouco, né? Não adiantando muito, mas já tendo uma base. Eu acho que hoje a gente já pode encerrar a nossa reunião e já se reunir na próxima dele para saber como é que tá as próximas fases, que é a 3 e a 4, certo? É isso, gente. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite.